Olá, meu irmão, que alegria! Terceiro estudo que nós estamos vendo. Primeiro, você viu, apresentei Jesus, como que você o recebe como Senhor e Salvador, como que você se torna filho. O segundo, nós começamos a tocar como recebemos aquele presente maravilhoso que o Senhor prometeu e que todos os cristãos receberam. E você sabe que eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Aliás, nós vamos ver em Atos, no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, milhares de pessoas recebendo ao mesmo tempo. É assim, ele está disponível, o Espírito Santo quer comandar a nossa vida, encher a nossa vida, ele está disponível para te dar uma experiência tremenda, e você vai ter hoje, em nome de Jesus. Eu tinha essa dificuldade, eu fui convertido e entrei numa igreja bem tradicional, e eu ouvia falar desses mover do Espírito Santo, do orar em língua, de profecias, de visões. Sempre achava isso é coisa de fanático. Uma vez eu estava almoçando num lugar e vi propaganda de que em Buenos Aires iria vir o apóstolo Paul Yun-Cho, lá da Coreia do Sul. Eu sabia que ele tinha 2, 3 milhões de cristãos lá que ele estava ministrando. Eu fui para Buenos Aires. E já no primeiro dia, eu entrei, era um ginásio muito grande, e nós, os brasileiros, ficaram num canto em cima, atrás, e de repente eu estava ali, ele começou a pregar, e o tradutor falava, e joia, e eu achei muito interessante, mas eu não experimentei nada diferente. Então, um casal que estava do meu lado, ele era mais alto que eu, bem alto o rapaz, e a moça assim, bem nova também, a gente viu que eram casados. De repente ele começou a pular, e ela começou a chorar, e se abraçava, e eles choravam um com o outro, e choravam, e se abraçavam. E eu comecei a rodear, e falei, amigo, o que se passa? O que aconteceu? O que se passado cá? Meu espanhol. E a moça começou a dizer, ele é atleta profissional de vôlei aqui na Argentina. E ele teve uma lesão no joelho, que ele tinha muita dor, ele não podia movimentar esse joelho, está 6 meses parado, e já estavam os diretores dizendo para ele que ele iria ter que se acostumar, não iria mais voltar a jogar. E olha agora como ele está pulando, e o cara pulava para cima. Falei, mas como que foi? Falou, o pastor Paulo chorou, ele sentiu um calor no corpo e começou a movimentar, não tinha mais dor no joelho, e aí ela largou aí de conversar comigo, começou a pular com ele, pulava. Eu pensei, isso acontece com todo mundo, mas comigo? Bem, fomos para casa, jantamos, comentamos lá no hotel, eu e minha esposa bastante sobre isso, ela também viu meu diálogo com a moça. Fomos dormir. De repente um frio, mas um frio em Buenos Aires em julho, estava cheio de coberta, e de repente era um hotelzinho mais ou menos simples, mas coberta tinha bastante, e de repente eu simplesmente me acordo coberto inteiro, embaixo do cobertor, e minha boca na minha mente veio, tô sonhando, tô imitando aqueles caras, mas estava tão bom, sei lá o que eu estava falando, na minha cabeça eu pensei, eu sonhei, tô imitando aqueles caras, mas estava gostoso que eu deixei que fosse aquilo. Aí minha esposa acordou, a Clotilde acordou e falou, o que foi e tal, daí eu dei risada, falei, olha, eu estava aí brincando de orar em línguas e dormimos. Chegamos no outro dia, entramos no salão e tinham aqueles pastores que vieram junto com o Paul Yun-Cho, lá da Coreia do Sul. E eu fui pedir, com o meu inglês, que é pior que o espanhol, mas daí veio um tradutor, eu disse, olha, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero esse batismo, eu vi ontem acontecendo ali, eu vi curas. E ele disse, então é simples, eu vou orar por você. Ele me pôs as mãos, começou a orar e começou a rir. Falou, nossa, Senhor. Aí o cara está dizendo para mim, ele disse, no, Senhor, você já foi batizado com o Espírito Santo. Como foi batizado com o Espírito Santo? Não, mas falou tudo bem, e ele saiu dando risada e me largou. Bem, aí eu comecei a perceber que de repente eu tinha uma facilidade de começar a falar aquela tarabacada e não sabia o que eu estava falando.
Depois isso mudou, mas naquele momento foi assim tremendo. E eu pensei, é isso, e me enchi de alegria. E comecei a sentir alegria, parecia que esquentava o corpo inteiro, eu pulava, e a Clotilde só ficava me olhando. Naquele mesmo encontro, ela acabou sendo batizada com o Espírito também, e começou a orar em línguas e mudou a nossa história. Então é um momento, você não precisa estar crendo, você precisa crer na palavra de Deus. E se você vai ver aqui na palavra de Deus, todos os apóstolos e as pessoas, elas eram cheias do Espírito Santo, começavam a orar em línguas, e começavam a interpretar línguas, e começavam a entender línguas que outros estavam falando, e passar o recado para o povo. Isso se tornou comum. De repente começou a se tornar comum na igreja onde eu era pastor também. E foi um crescimento poderoso na igreja. Não é só um crescimento de encher de pessoas, não. Pessoas começaram a acertar seus casamentos, pessoas começaram a evangelizar, as pessoas começaram a trazer gente nova para a igreja, porque elas tinham evangelizado. Foi uma mudança completa e eu compreendi. E eu digo para você, deseje. Diga, Senhor, eu quero essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero essa experiência. Então, em Marcos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 7, João Batista pregando. Diz assim, pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a querer isso. Eu comecei a querer. Senhor, o Senhor veio. Eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Eu vou ler para você Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1. Olha bem, o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, ele disse aos apóstolos, me esperem em tal lugar que eu vou lhes enviar um presente. Algo assim, tá? Vamos dizer. Mas ele está agora realizando o envio desse presente. E diz lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os apóstolos, reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você entendeu o que aconteceu? Muito interessante. Eles eram de várias partes do mundo e começaram a ouvir nas suas próprias línguas. E aqui ele diz assim, estava habitando em Jerusalém, homens piedosos e tal, dizendo que vieram de todas as nações. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afliu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Se você continuar lendo, você vai dizer aqui que eles estavam atônitos, perplexos, pois eles diziam, nós falamos línguas diferentes entre nós, cada um de nós está ouvindo na sua própria língua, o que está acontecendo aqui? Essa foi uma maravilha tremenda que Deus deu de presente na primeira vez que derramou o Espírito Santo. E agora, quero dizer para você, está à disposição. Sim, eu já contei para você algumas coisinhas da minha experiência, mas foi tão marcante na minha vida da minha esposa, tão marcante, aí nós descobrimos a realidade que é podermos orar em línguas. E a palavra de Deus diz que nós não entendemos que estamos orando, mas o Espírito está nos trazendo, colocando essas palavras na nossa boca. É como se fosse uma linguagem do Espírito Santo clamando por nós. Então, quando você está lá, o próprio Deus está falando, o próprio Espírito Santo, que é Deus, está falando a si próprio as nossas necessidades, está clamando por nós, a si próprio. É maravilhoso, experimente isso. Você vai não só se encher de alegria, mas de repente você vai se acostumar a isso. Você vai fazer isso em paz, em segurança, e você verá respostas de orações mais específicas. E você verá o Senhor consertando situações que você nem lembra que pediu para Ele consertar. É assim a nossa intimidade com o Espírito Santo. É isso que eu quero oferecer para você. É isso que eu quero entusiasmar você a experimentar. Essa intimidade com o Espírito Santo. Eu estou
pregando aqui, falando, e tive muitas dificuldades, tive que começar a gravar 3, 4 vezes. Eu não estou preocupado. O Espírito Santo está coordenando para que a melhor versão chegue até você. A melhor. Eu espero que o Senhor traga unção para que desperte em você esse desejo. Não é só o pastor Eliseu, o pastor Suzano, os pastores da igreja. Não, não é só eles. É a igreja praticamente inteira. Os novos estão chegando e logo estão começando a serem cheios do Espírito Santo. Então é para você também. Em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus, você vai começar hoje a ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Você comece, libere. Eu achava no começo que eu estava imitando outras pessoas. Eu via, não. O Espírito Santo está gerando em você isso. Abra sua boca. Não fique preocupado com que palavra você está dizendo. Deixe sair aquele som. O significado não é para você, é para Ele. Olha, meu irmão, eu quero em nome de Jesus dizer, a partir de hoje, Deus vai ouvir o desejo do teu coração. Você quer esse relacionamento direto com o Espírito Santo. Às vezes eu estou lá fazendo uma anestesia, está meio complicado, eu sou médico anestesista, está meio complicado, eu quero dizer, Espírito Santo, que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor está aqui. Meu irmão, tantos anos, desde 1980, e portanto faz 45 anos, não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu não me lembro de um óbito, não me lembro de uma complicação séria, nunca, em tantos anos de anestesista, porque eu não faço nada sozinho, às vezes eu sinto até certa vergonha, mas estou dirigindo o Espírito Santo, se a estrada está ruim, por favor, eu preciso confiar que o Senhor está em mim. É assim, começa a ter essa relação de confiabilidade no Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele quer falar contigo. Sim, imagine ele como uma pessoa. Tudo mudou quando eu estive uma vez em Bogotá e o pastor dizia para mim assim, imagine o Espírito Santo como uma pessoa, ele está olhando para você, ele está querendo ouvir, fale. Se você ficar em silêncio, ele vai ficar olhando para você em silêncio, fale. Então comece a orar, comece a deixar vir aquele som, não importa, deixe vir, comece a declarar, papai, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor, comece, eu quero agora em nome de Jesus, pedir que você tenha essa ousadia e que o Espírito Santo de Deus derrame desde já muita unção sobre a sua vida. Que você tenha não somente o dom de línguas, de orar em línguas, mas você começa a ter discernimento de espírito. Você sabe quando alguém está imitando, você sabe quando o Espírito, mas olha, eu estou sendo muito abençoado pela reza que fulano tal, você vai ter discernimento de espírito. Não é assim que a Bíblia diz. Portanto, você vai se ligar. O Espírito Santo vai orientar você, vai animar você. Então, viva essa experiência com o Espírito Santo. Na próxima, eu não sei se vou falar de novo sobre o Espírito Santo, mas vou estar sempre lembrando exercício para você fazer com o Espírito Santo. Agora, Pai, em nome de Jesus, coloque essa unção sobre esse irmão, essa irmã. Coloca, Pai. Pai, essa unção depende da sede que eles têm. Coloca a sede. Eles querem de Ti, Espírito Santo. Eles querem mais de Ti, Espírito Santo. Derrama, Papai, sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o terceiro vídeo. Os 2 primeiros foram mais de, para quem está começando a conhecer a Jesus. Agora nós vamos continuar. Cada vez mais palavra, mais profundidade. E ainda vamos falar muito do Espírito Santo. Então, meu irmão, não desista. Inscreva-se, por favor. Passe para alguém. Passe para alguém e compartilhe. Porque você será abençoado, você vai abençoar outros. Faça isso. Deixe o seu like. E isso vai nos ajudar muito. Amém? Deus te abençoe. Eu sei que a sua vida será transformada à medida que você for entendendo mais e mais e mais a palavra de Deus, a unção de Deus. Você vai ensinar a muitos. Porque ninguém recebe essas coisas só para ele, não. Tanto que eu estou repartindo com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Parte com seu marido, com a sua esposa. Reparta com a sua família. Vamos lá. Deus te abençoe.